Olá, boa noite. Boa noite. De olho na vitrine. Crise econômica antecipa liquidações de inverno no comércio da capital. Vara de execuções criminais suspende a entrada de novos detentos no presídio central de Porto Alegre. Dicas para diminuir o estresse, uma doença que atinge 80% da população brasileira. Na segunda reportagem sobre turismo de saúde, a infraestrutura que faz da capital gaúcha referência médica. Entenda as causas da evasão escolar que atinge mais de 1.700.000 jovens de 15 a 17 anos no país. Lançada em Porto Alegre, a edição 2015 do Festival de Cinema de Gramado. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O inverno mal começou e já tem muitas lojas oferecendo liquidação de roupas de frio. Antecipar as promoções é a estratégia usada por alguns lojistas para aquecer as vendas do setor, que este ano estão decepcionando. Em junho, a venda de roupas ficou 7% abaixo da média para o período, segundo dados do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. Este ano, o inverno não veio com força. Inverno bom é aquele que vem e fica por um bom tempo. Não está acontecendo isso. Nós estamos com um inverno meio intermitente, que não é bom para as vendas. Os consumidores também estão mais cautelosos. Estamos evitando bastante, porque a economia está complicada, né? Tem que apertar o orçamento, né? E tem que gastar aquilo que a gente pode, não além. Tá muito difícil, né? Tá tudo muito caro e a gente tem que controlar porque o salário não aumenta na mesma proporção. O resultado a gente vê nas lojas, movimento mais fraco. Para tentar reverter essa situação, muitos lojistas já estão antecipando as promoções de inverno. E olha que essa é só a segunda semana da estação. Nesta loja de moda feminina, o desconto nas peças em liquidação chega a 70%. Se tu conseguir oferecer já um preço bom, convincente a eles, com certeza. Eles levam porque o preço vai valer a pena, está dentro do orçamento que eles querem dispor. Já nessa loja de moda masculina, os descontos são menores, 30% em casacos e blusões. O dono diz que reduz os preços com cuidado para não sair no prejuízo. O perigo é você fazer uma promoção que vai, evidentemente, eliminar a tua margem de lucro, vai cair muito a tua margem de lucro, combinar isso com venda baixa. Então você recebe pouco e o que recebe, recebe sem margem. Isto é uma receita ruim. Isso pode quebrar um lojista. As entidades lojistas recomendam que as maiores liquidações de inverno só comecem mesmo no meio de julho. E em nome da economia em tempos de orçamento apertado, muitos consumidores estão dispostos a esperar. Vamos esperar baixar mais um pouquinho, né? No centro do estado, o dia vai ter muitas nuvens, mas o sol pode aparecer em curtos períodos. Máxima de 18 graus em Santa Cruz do Sul. Em Santa Maria, os termômetros variam dos 10 aos 18 graus, sem previsão de chuva. Em Cachoeira do Sul, a máxima não passa dos 18. Mais uma vez, a Justiça proibiu a transferência de presos para o Presídio Central de Porto Alegre. O motivo? A superlotação. Isso fez com que os detentos ocupassem as delegacias da capital e da região metropolitana. Muitos presos em flagrante ficaram sem alimentação e sem água. É a segunda vez que a medida foi tomada somente este ano. Em Porto Alegre, região metropolitana, pelo menos 28 presos ficaram em celas que deveriam ser provisórias. No final da manhã, a SUSEP começou a encaminhar os detentos para 2 casas prisionais. A situação dos presos era crítica. Com fome, frio e sem banho, e sem visitação. Isso faz com que o estresse surgisse com muito furor, tanto dos presos como dos próprios policiais que estavam trabalhando, porque os presos já estavam sendo resolvidos, sua detenção estava sendo resolvida e comunicada ao juiz. Só que estavam chegando outros presos e teria que ser resolvido também. Os presos em flagrante esperam por no máximo 5 horas até serem transferidos. No Palácio da Polícia, 17 presos esperaram 48 horas até que abrissem vagas nos presídios.
Conforme o diretor do Departamento de Polícia Metropolitano, a situação já se repetiu, mas foi a primeira vez que tantos presos ficaram nas delegacias. Com essa intensidade, com tantos presos, assim como ficou com 28 presos hoje, 27 presos hoje, foi a primeira vez. E isso não pode acontecer e nós não vamos admitir que isso aconteça, porque isso está sob pena. Nós estamos, inclusive, indo de encontro aos direitos humanos. Eles têm que estar segregados, sim, mas tem que ser no lugar apropriado para isso. E o lugar apropriado para isso são as casas prisionais, que foram construídas e têm agentes especializados para tratarem desse assunto. No Palácio da Polícia, até o final do dia, mais 5 presos aguardavam transferência para os presídios de Charqueadas e Arroio dos Ratos. E a superlotação e as condições precárias fizeram o Ministério Público pedir a interdição do presídio de Lajeado, no Vale do Taquari. A Justiça não acatou o pedido, mas reconhece os problemas da casa prisional. A TV Univates acompanhou uma visita do MP ao local. 415 homens condenados. Os detentos do presídio estadual de Lajeado convivem em um ambiente projetado para 186 pessoas, menos da metade do que a penitenciária abriga hoje em dia. A sentença é definida conforme os crimes cometidos na sociedade. A privação da liberdade é o preço que eles pagam por isso. Segundo a lei, eles possuem direitos garantidos como condições básicas de higiene e saúde, mas a superlotação coloca isso em risco. O Ministério Público há bastante tempo vem acompanhando. A gente, mensalmente, nós promotores viemos à casa prisional fazer vistorias. Então, a superlotação do presídio de Lajeado, ela é histórica, né? Há muitos anos o presídio vem trabalhando com uma capacidade muito além do que ela suporta. Essa cela tem 24 metros quadrados, foi projetada para 6 pessoas, mas hoje comporta 15 detentos. Por isso, o Ministério Público de Lajeado quer que o espaço seja interditado de forma parcial. Que só fosse permitida a entrada de presos da comarca de Lajeado e que não entrassem presos de nenhuma outra comarca, especialmente Estrela e Teutônia, né, que são presos que são recolhidos aqui no presídio de Lajeado por um ofício circular da Corregedoria Geral do Judiciário. Os presos que já estão, né, o nosso pedido também era que em 60 dias a SUSEP, o Estado, por intermédio da SUSEP, fizesse o recambiamento desse excedente de presos. Mesmo assim, tem gente que quer ficar por aqui. Alguns detentos possuem familiares na região, o que facilita as visitas. Muitos querem cumprir sua pena e sair daqui com tranquilidade, entendeu? Sempre vai existir a minoria que não quer, de repente, fazer algo, mas a grande maioria do pessoal quer cumprir sua pena, entendeu? A superlotação fica difícil porque, assim, não tem muito o que fazer. Se tu disser assim pro pessoal que o pessoal vai ir para um lugar que é mais vazio, o pessoal não quer continuar ficando do lado das famílias, o pessoal que é daqui quer ficar aqui. O pessoal que é de outra cidade também quer ficar aqui, até porque o pessoal é bem tranquilo. O pedido de interdição do presídio vai ser analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado. E a Câmara dos Deputados deve votar hoje a proposta de emenda à Constituição que diminui para 16 anos a maioridade penal. O projeto prevê a redução da idade mínima para crimes hediondos, como estupro e homicídio. A PEC 171 chegou ao plenário depois de 22 anos de tramitação. Se aprovado, o texto terá impacto também em outras áreas. Para ser aprovada na Câmara, a proposta precisa de pelo menos 308 votos em 2 votações, antes de ser enviada para o Senado. A PEC não precisa da sanção da presidente Dilma e, se for aprovada, pode levar o Congresso Nacional a reduzir também a idade mínima prevista em outras leis. Um exemplo é a lei da carteira de habilitação. Hoje no país só pode portar a CNH quem for maior de idade, ou seja, quem tem mais de 18 anos. A venda de bebidas alcoólicas proibida para menores também teria sua legislação alterada. Já na política, a emenda poderia extinguir o voto opcional para eleitores com 16 anos e tornar a participação deles no processo eleitoral obrigatória. A partir dessa idade, eles também poderiam se candidatar ao cargo de vereador. O coordenador-geral da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil explica que, se feitas, estas alterações não serão automáticas, nem devem ter prioridade no Congresso Nacional. Imagino que, de fato, sejam discussões mais a, pelo menos, médio ou longo prazo. Não seriam discussões que o Congresso teria agora, preeminentemente, um interesse muito grande em discutir.
Já este juiz da Vara da Infância e Juventude discorda e afirma que questões como a carteira de habilitação e a venda de bebidas alcoólicas são primordiais e devem ser discutidas na sequência, caso a redução da maioridade penal seja aprovada. A possibilidade do acesso ao álcool a pessoas com menos de 18 anos, e me parece que isso também é um tema quase que inevitável como consequência desta opção legislativa, abre uma porta, quase que escancara uma janela de que ampliará muito a dificuldade do controle social. No caso do trânsito, por exemplo, me parece inevitável que se reabra esse debate a respeito da concessão da carteira de motorista, até porque o óbice que o Código de Trânsito brasileiro apresenta, o obstáculo que ele opõe à concessão da carteira de motorista a pessoas com menos de 18 anos, é exatamente a inimputabilidade dessas pessoas. O tempo muda nesta quarta-feira. A instabilidade dá lugar ao sol entre nuvens em todo o leste do estado. Em Porto Alegre, o dia vai ser parcialmente nublado, mínima de 12 e máxima de 18 graus. Em Guaíba, períodos de sol intercalados com nebulosidade. Faz 11 graus ao amanhecer. Em Tramandaí, no litoral norte, o tempo também será fechado, mas com o sol aparecendo em alguns momentos. As temperaturas não passam dos 18 graus. E ainda nesta edição você vai saber como será o Festival de Cinema de Gramado desse ano. E assista logo após o intervalo a infraestrutura que faz de Porto Alegre uma referência no tratamento médico no país. A gente volta já. A nebulosidade aumenta na Serra nesta quarta-feira. Em Caxias do Sul, o dia começa com 14 graus. Em Passo Fundo, no noroeste do estado, sol entre nuvens. Os termômetros podem atingir os 19 graus. Em Cruz Alta, não chove. A alta umidade e o aumento das nuvens fazem as temperaturas caírem. No noroeste do estado, as máximas não ultrapassam os 16 graus. Mais de 1,5 milhão de jovens estão fora da escola no país, de acordo com o IBGE. Entre as causas do abandono, segundo a Unicef, estão a violência familiar, a necessidade financeira e a gravidez na adolescência. Mas o maior desafio ainda é o modelo de educação no país. Na hora em que deveria estar estudando, Gabriele chega em casa do trabalho. Depois da separação dos pais por motivo de violência familiar há 3 anos, deixar a escola não foi uma escolha dela. Gabriele foi morar com o pai porque achava que tinha que cuidar dele. Ele ficou bem depressivo, ele se entregou para o álcool, ele bebia, ele, fumava bastante. E aí eu tentei estudar, né? Troquei de cidade, né? Que a gente foi morar em outra cidade. Consegui me inscrever em outro colégio e eu fiquei menos de um mês na escola, assim. Porque eu tive que sair da escola para ficar com ele, porque era complicado, bebi o dia inteiro. Gabriele está entre os 1.700.000 jovens entre 15 e 17 anos que estão fora da sala de aula, segundo o IBGE. Se os números se mantiverem, a meta do Plano Nacional da Educação de universalizar o ensino médio em 2016 seria atingida somente em 30 anos. A partir dos dados do IBGE, o Fundo das Nações Unidas para a Infância fez uma pesquisa qualitativa com 250 jovens de 6 grandes cidades brasileiras. A violência familiar, a gravidez precoce e o trabalho foram indicados como principais causas da evasão escolar. Mas há também os motivos internos à escola, como a estrutura e o método de ensino, que causam a desmotivação para estudar. A visão deste professor de filosofia da educação que acompanha os estudos sobre a evasão escolar no programa de pós-graduação da URGS é de que a escola está atrasada e descolada da realidade dos alunos. Tem que repensar profundamente isso. O conhecimento é, na sua natureza, na sua origem, na sua gênese, extensão das ações humanas. E isso as psicologias do século XX mostraram a exaustão. Então, se o conhecimento é a extensão das ações humanas, por que a escola considera que o aluno, o adolescente especificamente do ensino médio, tem que ficar na escola parado, quietinho, bem comportado,
para receber o conhecimento do professor. Mas a mudança na escola deve ser gradativa. Por isso, o desafio é manter os alunos estudando agora. Manuela está no último ano do ensino médio e quer ser jornalista. Ela nunca repetiu de série e até está 1 ano adiantada. No ano passado, engravidou e teve há 4 meses o Fernando. Superou as dificuldades e continuou estudando. Eu tive o incentivo da minha mãe e do meu pai e também a ajuda da minha mãe para cuidar dele enquanto eu estudo, porque a coisa mais importante para ela é a educação. E se a Manuela não entrou na estatística, Gabriele quer sair dela. Com a ajuda da mãe, que também evadiu da escola quando moça, ela pretende cursar a educação de jovens e adultos e fazer um curso de comissária de bordo. As oportunidades são amplas quando a gente tem estudo. E sem estudo a gente não tem oportunidade. Eu já passei por isso, sei como é. E agora ela vai conquistar, porque ela está voltando aí, vai voltar para os estudos, vai conseguir, vai dar tudo certo. Só adiou, porque logo eu tô agarrando ele com a mão e vou conseguir, com certeza, dar tapa na cara de muita gente que desacreditou, falou que não ia ter mais chance. Muita gente falou, sugaram a tua vida, agora tu vive do jeito que dá. E não é do jeito que dá, é do jeito que eu quiser e eu vou conseguir viver do jeito que eu quiser. Uma pesquisa da Associação Internacional do Controle do Estresse aponta que o Brasil é o 2º país mais estressado do mundo. Dados de 2014 mostram que 80% da população sofre com o problema. Tensão muscular, doenças no estômago, angústia e até depressão estão entre as consequências do estresse. Mas calma, existem alternativas para fugir de tudo isso. E nós vamos dar algumas dicas para melhorar a qualidade de vida. O que antes era distração de criança, agora serve também para aliviar a tensão de gente grande. Mário e Salete resolveram aderir à febre dos livros de colorir, que só no ano passado responderam por quase 4% de todas as vendas do mercado editorial brasileiro, segundo o Sindicato Nacional dos Editores. Nas linhas dos desenhos, eles encontraram um caminho para a concentração e também uma forma de relaxar e esquecer dos problemas. Eles estão dentro de um quadro, de um limite. O estresse, ele é um transbordamento da emoção, um transbordamento da ansiedade, transborda tudo. E o livro, ele vai te limitar, ele faz o contrário. Ele te limita num espaço, ele tem um desenho com contornos, tu vai pintar esses contornos, vai criar ali dentro destes contornos. No caso de Mário, a atividade também é uma terapia para combater os sintomas do mal de Parkinson. Ajuda porque a gente fica tranquilo, a ansiedade desaparece, a gente fica falando melhor, caminha-se melhor. Já Salete, além de colorir os desenhos dos livros, ainda retrata as cores da natureza para driblar o estresse. É uma válvula de escape. Por exemplo, você fica na rotina o dia todo, sempre. E a fotografia, que nem ele diz, a gente tem que procurar alguma coisa que deixe a gente sair, aliviar a tensão do dia a dia, né? Para outros, o que relaxa mesmo é uma atividade mais agitada. Nas academias, as modalidades de luta estão entre as mais procuradas. Este professor de jiu-jitsu diz que o estresse e a ansiedade passam longe de quem pratica a arte dos samurais, que surgiu como método de defesa pessoal. A arte marcial, além da sua filosofia de arte marcial que a gente pratica, que a gente treina, ela nos dá a condição de botar para fora, às vezes, muita energia, aquela energia que fica guardada, aquele estresse que fica acumulado no dia a dia. Cada um tem sua receita. Até a música pode virar terapia. O importante é deixar a saúde, digamos, afinada, para não comprometer a qualidade de vida. E cada vez mais Porto Alegre se firma como referência de turismo em saúde. Pacientes de todo o país vêm à capital atrás de cura ou tratamento para doenças. A cidade tem se destacado pela infraestrutura, em alguns hospitais considerada de primeiro mundo. É o que você vai ver agora na segunda reportagem da série.
A sala de espera do hospital mais parece uma sala de visitas, com pacientes de vários lugares trocando experiências sobre o transplante. Thaís e a mãe Eurídice vieram do Rio de Janeiro. Comparando com os hospitais do Rio, é um hotel 5 estrelas, pô. Sem comparação. Mas para passar pelo transplante é preciso estar preparado para ele. Essa sala, que mais parece uma academia de ginástica, é o Centro de Reabilitação Pulmonar, um dos responsáveis pelo sucesso dos procedimentos feitos pela Santa Casa. A meta é bem simples, caminhar 400 metros em 6 minutos. Quando chegou aqui, João só conseguia andar na esteira metade desse tempo. Eu cheguei aqui super debilitado, eu cheguei com 50 quilos e a indicação para mim, eu tinha que chegar a 66 quilos. Eu não resisti 3 minutos na esteira no primeiro dia, a um ponto, não lembro se era 1.5 ou 1.8. Eu me senti assim, extremamente envergonhado para mim que jogava futebol e coisa. Mas com a tranquilidade que me passaram os fisioterapeutas, né? Com calma, tu vai indo. Em 2 meses eu já tinha atingido o peso que eu precisava e já estava com condicionamento já aceitável para mim. Segundo estudos, cada dia passado numa unidade de terapia intensiva reduz a massa muscular do paciente em 4%. Por isso, é preciso ganhar músculos antes de enfrentar a UTI. E hoje, como é que tá? Hoje, qual é o teu resultado na esteira hoje? Tô a 4.5, pedindo mais um pouquinho, mas tem que ser devagar, não pode ser rápido. Em 30 minutos, né, sobrando fôlego, Os pacientes que realizam reabilitação antes do transplante aumentam suas chances de sucesso na UTI em 45%. É bem significativo. E por isso a gente diz que já tem impactos na sobrevida dos pacientes que fazem reabilitação antes do transplante. Mas não é só a atividade física. Os pacientes também precisam saber tomar os medicamentos, ter uma boa alimentação, hábitos de higiene e bom preparo emocional. E tudo isso eles recebem aqui no Centro de Reabilitação. Na primeira consulta do Daniel após o transplante, a boa notícia: está tudo bem com o menino. Qual é a sensação que o senhor tem quando dá alta para um paciente transplantado? A gente podia fazer uma série de TV. Eu não assisto programa médico que não tem graça. O que nós fizemos é muito mais emocionante. A intensidade das experiências que a gente tem é muito mais marcada do que qualquer coisa assim que a gente veja, porque não é sofrimento de verdade, é alegria de verdade, são mães de verdade, são filhos de verdade. Com mais de 300 transplantes no currículo, o Dr. Sadi é o coordenador clínico de uma equipe reconhecida internacionalmente pela qualidade nos transplantes de pulmão. E hoje, felizmente, dá para dizer assim que não tem quase nada que se faça no resto do mundo que não se possa fazer aqui. Qualquer recurso técnico em uso corrente no resto do planeta a gente tem disponível aqui e usa quando necessário. Hospitais gaúchos que são referência no Brasil em medicina de alta complexidade se organizam para o turismo de saúde, até mesmo internacional. É o que você vai ver amanhã. Você pode conferir a íntegra do TVE Repórter sobre o turismo de saúde na página da TVE na internet. Foi apresentado hoje na Comissão de Ética Parlamentar da Assembleia Legislativa o relatório sobre as denúncias contra o deputado Diógenes Baceggio. A repórter Marta Croce está na Assembleia e tem as informações. Boa noite, Marta. Boa noite. O corregedor Marlon Santos, deputado do PDT, iniciou os trabalhos pontualmente às 6h15 da tarde. Ao final de pouco mais de meia hora, o corregedor ofereceu denúncia contra o deputado Baceggio por falta de decoro parlamentar. O deputado está sendo acusado de omissão e de improbidade administrativa nos episódios da contratação da funcionária fantasma e da fraude no odômetro dos veículos da Assembleia Legislativa.
Agora, os deputados têm que formar uma subcomissão e essa subcomissão tem que concluir um outro relatório que deve ser votado em plenário em até 90 dias. Marta Croce, para a segunda edição. A chuva vai embora e dá lugar ao frio na região sul. Em Bagé, o dia começa com 8 graus e a máxima atinge os 16. Céu parcialmente nublado em Pelotas, máxima de 18 graus. Em Rio Grande, no litoral sul, a quarta-feira começa com 11 graus e não chove. A máxima fica em torno dos 17. E assista depois do intervalo os filmes que concorrem à 43ª edição do Festival de Cinema de Gramado. A gente volta já. Essa sua mãe não tem condição de sair desse hospital. No oeste do estado, o sol vai dividir espaço com as nuvens nesta quarta-feira. Em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, previsão de tempo encoberto. Não chove, mínima de 9 e máxima de 19 graus. Em São Borja, pode ter chuva pela manhã. À tarde, períodos de sol entre nuvens. Máxima que não passa dos 20 graus. Mais afastado da fronteira, amanhecer com termômetros na casa dos 8 graus em Alegrete, onde a máxima é de 19 graus. E foi lançada hoje a edição 2015 do Festival de Cinema de Gramado. Em tempos de crise, os organizadores precisaram reduzir os investimentos na mostra, mas nem isso interferiu na qualidade dos filmes selecionados. 43 anos passados e Gramado garante uma nova edição de um dos mais tradicionais festivais de cinema do país. Mesmo em tempos difíceis, a produtora cultural da mostra anunciou um orçamento de 3 milhões de reais para 2015. Nós não podemos, de forma alguma, tapar os olhos para uma crise que é evidente hoje e está em todo o país. E existindo essa crise, nós temos dificuldade de captação de recursos. Então, qual é a nossa preocupação? Ajustar o evento do tamanho da nossa disponibilidade de recursos, sem, contudo, trazer um prejuízo ao festival propriamente dito. Esses recursos vêm sendo garantidos, também com muito esforço. A lei de incentivo não parou, ela está atuando. O Fundo de Apoio à Cultura está atuando. No caso específico do Festival de Gramado, o Conselho aprovou um projeto deles na lei de incentivo e à medida que eles encontrarem patrocinadores, eu espero que não seja como a Jornada Literária de Passo Fundo, que tinha crédito aprovado, não encontrou patrocinador, né? Mas Gramado vai ter patrocínio e nós vamos estar lá para liberar esses recursos e dar garantia de financiamento. A crise não pegou foi na qualidade cinematográfica, segundo os curadores que fizeram a seleção entre quase 200 filmes inscritos para a mostra competitiva. Serão 15 longa-metragens, 7 estrangeiros e 8 nacionais. Acabamos observando que as narrativas, elas dão conta de apresentar o que está acontecendo na América Latina, nos filmes latinos, e o que está acontecendo no Brasil. Então, nos filmes brasileiros, a gente tem aí temáticas muito intensas que vão da corrupção política, passando pelas vivências sociais, os problemas urbanos, as buscas da juvenis. Entre os nacionais, filmes que já foram apresentados em outros festivais. Que Horas Ela Volta, de Ana Muylaert, retrata as diferenças sociais entre empregada e patrões. Pra você. Ah, meu Deus do céu! Bem-vinda. Sua mãe disse que você veio fazer vestibular? O Outro Lado do Paraíso, de André Ristum, conta a história de um pai em busca do sustento da família no período do golpe militar no Brasil. Você já é grande. Tá na hora de começar a entender o mundo como um homem. Porque você quer livro de política. E o último Cine Drive-In, de Iberê Carvalho, faz de certa forma uma homenagem ao cinema. Receber filmes não inéditos foi uma decisão da curadoria. O importante é a qualidade do filme. A gente não quer que o filme tenha sido exibido em sala de cinema em nenhum lugar do Brasil. Sabe? E se, por exemplo, tem alguns deles que começaram a passar para a imprensa em São Paulo. O último do Drive-In, escrevemos para lá, pediu, por favor, sem falar que ele tinha sido selecionado, por favor, não passa enquanto não passar no festival.
tá? Porque o festival vai ajudar ele. Ele não perguntou, tirou. Também serão exibidos 15 curtas na Mostra Brasileira e 17 curtas gaúchos no Prêmio Assembleia Legislativa, além de uma série de atividades paralelas nos 9 dias do evento, de 7 a 15 de agosto. Já as homenagens deste ano serão para o cineasta e ator Daniel Filho, que recebe o troféu Cidade de Gramado, e para uma das divas do cinema brasileiro, a atriz Marília Peyra, consagrada 2 vezes com o Kikito em Gramado, recebe o troféu Oscarito. E você fica agora com a semifinal da Copa do Mundo de Futebol Feminino entre Estados Unidos e Alemanha. E como amanhã também tem futebol, a segunda edição começa mais cedo, às 7h10 da noite. Então, a gente tem um encontro marcado. Boa noite e bom futebol. Boa noite e até amanhã.